Olá, estamos iniciando o podcast da ZEC, Associação dos Empresários de Cumbica, essa importante associação da nossa cidade, Associação Empresarial, e em parceria com a FIG Unimesp, também uma importante instituição de ensino de Guarulhos, onde nós estamos aqui no campus de Guarulhos, Vila Rosália, da FIG Unimesp. Eu, Roberto Marchiori. Eu, Cledson Bernardo. Juntos somos os entrevistadores da podcast da ZEC FIG Unimesp. E hoje nós temos aqui um grande amigo, uma pessoa que eu conheço há muitos anos, estava tentando lembrar aqui, segundo ele, desde a maternidade, Demóstenes Lopes Cordeiro. Tudo bem, Demóstenes? Muito obrigado pelo convite, eu fico muito lisonjeado, você, o Cledson, que a gente conhece há longa data já. Sim. Fico muito contente, parabéns pelo trabalho. Bacana. Mas é bom o podcast, ele além de ser uma forma de levar informação, conhecimento, para as pessoas que nos assistem, mas também para celebrar a amizade. Eu acho que é isso que é importante, porque a ZEC, diferente de algumas entidades, ela tem essa conotação de proximidade, de amizade entre as pessoas que a compõem. Então, estar aqui realmente é uma celebração da amizade, na minha opinião. Eu fico muito contente porque eu estou lá na ata de fundação da ZEC, né? Há muitos anos, e ela vem crescendo, vem florescendo, Sim. Vem aparecendo, e hoje é uma das entidades mais importantes de Guarulhos, né? Eu fico muito contente. Bacana. Demóstenes, você é advogado, né, especialista em direito imobiliário, formado pela FIG. Isso. FIG Unimesp, puxa, na época era só FIG, né? FIG. Então, você é um filho da FIG. Legal, como eu, né? E temos muito orgulho disso, né, Demóstenes? Isso, sim. Bacana, é uma história muito bonita aqui da faculdade. Fez uma história muito bonita. Naquela época existiam professores de destaque, hoje também existe, mas naquele momento do Brasil, das faculdades, elas se destacavam entre todas. Não existia essas faculdades modernas, que hoje são grandes conglomerados, e a FIG se destacava mesmo, e muitas pessoas vinham, inclusive, de outros estados para fazer aqui, o direito, principalmente, que era o forte, né? Eu lembro que até Franco Montoro foi professor aqui, né? Foi muito bacana. Foi governador, tá bom. Demóstenes, conta um pouquinho, você hoje é um advogado conceituado na cidade, especialista em direito imobiliário, conta um pouquinho como é que foi esse início, como é que você despertou em você essa vontade de querer seguir o ramo jurídico? Eu sempre gostei de advogado, aquela coisa de defender os fracos e oprimidos, né? Aquela coisa mais juvenil, E eu, trabalhando em cartório de notas, com 14 anos de idade, eu fui me aproximando desse mundo jurídico, dos advogados, das pessoas da cidade, e em cartório de notas, principalmente, lidam com escrituras, procurações, com direito de propriedade. Eu acabei também, para melhorar minha renda, acabei regularizando alguns imóveis. Posteriormente, fiz concurso público, fui escrevente do fórum, né, durante alguns anos, terminei minha faculdade e depois saí para advogar. Saí para advogar com um colega, também formado aqui pela FIG, o Gediel Galvão Miranda. Grande amigo. Que teve uma carreira muito bonita, foi delegado, foi juiz estadual, depois foi juiz federal, acabou desembargador. Infelizmente, num acidente, acabou falecendo. Aqui em frente ao shopping, aqui na Dutra, que ele morava em São José dos Campos. Foi uma fatalidade, mas, de qualquer maneira, é um amigo que a gente preza muito. Sim. Agora, aí eu mantive essa minha relação com o direito de propriedade, acabei me especializando nisso, e eu gosto muito do direito de propriedade administrativo, que vem crescendo também. Ele vem com o uso capião administrativo, mesmo o inventário administrativo. Eu gosto muito dessa coisa do administrativo, porque o judiciário é muito sobrecarregado. E eu gosto muito também do cartório. O cartório quem é? O cartório é a pessoa que ganha o título, um concurso de títulos e provas, e ela é responsável. Ela tem a fé pública e tem também, ao mesmo tempo, a responsabilidade de zelar por aqueles documentos que ela faz, né? O custo é relativamente alto, mas, na verdade, não fica todo para o cartório, é distribuído para várias entidades. Mas, de qualquer maneira, o direito administrativo ele é muito curioso, porque, muito embora exista regras, o direito imobiliário registral ele se apoia nas normas da Corregedoria Geral de Justiça, que não estão exatamente nas leis, no Código Civil.
e as pessoas precisam estudar e desenvolver e entender essa prática do registro, e as pessoas têm muita dificuldade. E muitos dos meus clientes são advogados, que, apesar de ter um conhecimento em várias matérias, ninguém sabe tudo. E acaba muitos dessas regularizações imobiliárias vindo para mim, e vai judicialmente ou administrativamente acaba solucionando. Bacana. Demóstenes, é muito bom tê-lo aqui. Te acompanho aí pelas redes sociais e acho você extremamente inteligente nas suas posições, eu acho isso bem interessante, mas você acaba sendo polêmico, né, em alguns pontos. Como é que você enxerga isso numa cidade tão provinciana como Guarulhos? Eu não sei por que isso. Na verdade, as pessoas não gostam de quem fala a verdade, né? E eu fico... E a coisa mais difícil de se fazer entender é o óbvio, como diria o Nelson Rodrigues, né? Eu vejo, por exemplo, que as pessoas têm essa adoração por animais domésticos, e existem muitas pessoas que, por exemplo, se dizem cuidadores, mas não são cuidadores. Na verdade, estão à cata de votos, porque a pessoa que protege os animais, na verdade, precisa esperar na Europa, que já tem uma experiência com relação a isso, os animais devem ter chip e cadastro. Ela evita o abandono, né? Não existe mais abandono, porque você passa aquela raquete, identifica o animal, e pode multar pelo abandono. Na Espanha, por exemplo, um cachorro encontrado nas ruas rende uma multa de 10 mil euros, dá R$5.500. Então, acho que as pessoas deveriam se espelhar nesse cuidado do animal e não simplesmente ficar postando no Facebook: meu cachorrinho fugiu, acho o cachorrinho da minha amiga. Tem que ter, inclusive, a volta da captura, né? A carrocinha, porque pega os animais, concentra, e ali, então, é possível que o dono venha resgatar o seu animal. E aquele mau dono, aquele que abandonou o animal, seja multado, seja processado, inclusive pelo abandono incapaz, na verdade, que é um animal. E as pessoas não gostam que eu falo isso, que esses cuidadores são enganadores, na verdade, né? Porque cuidar do animal é zelar pela saúde do animal. Inclusive, tem que ter um imposto próprio. Eu vejo o prefeito anunciar que vai construir 2 hospitais para animais. De onde vem a verba? Se não tiver uma fonte própria, ele vai ter que tirar dinheiro da educação, da saúde, do transporte e das residências. Ele precisa ter uma verba própria para cuidar dos animais. Você não acha que as pessoas também estão romantizando muito essa relação entre o homem e o animal, e às vezes deixando até como prioridade o animal, que é o ser humano, e a gente poderia priorizar, no caso, a gente hoje, Guarulhos, passa por um problema seríssimo na área da saúde, onde não temos hospitais de qualidade, não temos atendimentos, os exames se vencem porque não tem retorno, não consegue retorno com o médico em tempo hábil. Você acha que a gente não poderia investir mais no ser humano do que investir em 2 hospitais para animais? Com certeza. Olha que eu sou engenheiro ambiental. Eu acho que o animal, quem gosta de animal, paga, compra ração. No meu tempo, eu comia peixe, comia frango, comia arroz, polenta, comia qualquer coisa. Hoje tem que comer ração por causa disso e daquilo. Então, eu acho que as pessoas gastam tanto o cachorro, bem que poderiam gastar também com imposto próprio, e teriam talvez até mesmo o direito à saúde. Um hospital público para o cachorro, a pessoa paga e tem direito. Agora, retirar dinheiro de outras prioridades para fazer um hospital para cachorro, mesmo porque todo o cuidado, toda a asepsia necessária para cuidar dos humanos é cuidar dos animais. O hospital, ele custa caro a montagem do hospital, mas o que custa mesmo caro é a manutenção, porque hoje todos os produtos são descartáveis e tem uma responsabilidade muito grande. Eu acho que as pessoas, elas têm esse carinho pelos animais pelo mundo atual. As pessoas estão muito ligadas nas redes sociais, ficam em casa, talvez por medo dos perigos da noite, dos assaltos, das coisas. As pessoas estão cada vez se fechando mais, e acho que tentam compensar esse desamor, essa falta de proximidade com as pessoas, com um animal doméstico, mesmo porque um cachorro está sempre à sua disposição, ele não reclama, ele te espera chegar em casa e ficar fazendo festa quando você chega. Não é que o cachorro gosta de você, ele está estressado, ele fica lá sozinho na casa desde as 7 horas da manhã. Na Suíça, por exemplo,
é proibido ter só um animal. Se você tem um cachorro, você tem que ter um gato, uma calopsita, uma tartaruga. Eles devem interagir para ele não ter esse abandono, para ele não ficar sozinho. As pessoas não gostam que eu falo isso. As pessoas falam para o Príncipe Charles, por exemplo, que a princesa Diane também endeusada. Na verdade, o grande amor dessa história foi o Príncipe Charles com a plebeia com quem ele acabou se casando. Foi um amor que resistiu à pressão política, às obrigações do reinado e tudo. Aquela é a verdadeira história do amor, não da princesa aqui. Na verdade, me parece que foi um casamento arranjado para melhorar a imagem da família real, e melhorou, e é mantido isso. Mas essas coisas as pessoas não gostam que se fale, né? Ô, Demóstenes, olha só, voltando para a tua área. Sim. Guarulhos é uma cidade até, Marchiori, as pessoas falam que aqui a documentação não é fria, é congelada, né? Então, tantos problemas que tem a questão fundiária aqui na cidade, né? Eu trabalhei muito tempo com regulação fundiária e em Guarulhos a gente tem vários desafios, né? As regiões, principalmente periféricas, como Cabo Sul, é uma região onde existe uma invasão muito grande, não existe controle dessa invasão, numa área de proteção permanente que não deveria ser preservada. Aquilo ali garante, inclusive, a temperatura, garante a potabilidade da água, porque nós estamos próximos ali de uma reserva. Como é que você vê essa área na cidade de Guarulhos? O que fazer para que a gente tenha que o poder público tenha controle disso? Não somente o poder público, né? Porque quando se instala uma empresa bem próximo de uma área, ela, na verdade, ela acaba ajudando para que haja as invasões, na verdade, né? Como é que você vê essa área aqui em Guarulhos? Eu vejo que, por problemas políticos, as pessoas têm uma ideia ainda da posse da terra, e falam muito da posse da terra, mas, na verdade, isso está superado. Nós precisamos da regularização, nós precisamos da propriedade da terra. E as pessoas não entendem que posse e propriedade. Por exemplo, a posse, a pessoa está senhorada do imóvel, parecer ser a dona do imóvel e zelar pelo imóvel. Isso é o possuidor. O proprietário é aquele cujo nome consta do registro de imóveis, identifica aquela área e o nome dele está lá como proprietário. Muitas vezes a pessoa é proprietária, mas não tem a posse do imóvel. A posse é muito importante. Eu vejo que o poder público não dá a atenção necessária para as invasões. Muito embora o proprietário que tem a responsabilidade de zelar pelo imóvel, e no caso de uma invasão, ele toma a iniciativa, eu acho que a prefeitura deveria coibir essas invasões, mesmo porque as pessoas acabam construindo barracos, casas de alvenaria até, mas que não atendem ao Código de Edificações. Então, nesse caso, a prefeitura devia ir lá e lacrar, ao mesmo tempo que ela ajuda a propriedade, a garantir a propriedade àqueles proprietários que pagam imposto, inclusive, ela eliminaria esses problemas que acabam desaguando no judiciário, com reintegração de posses, crianças chorando, pessoas até acreditando que poderiam ser proprietárias, constroem, esperam que o governo dê uma solução, e isso acaba desaguando numa tristeza para todo mundo. Eu acho que respeitar as leis seria o melhor caminho para uma melhor gestão do judiciário, dos serviços públicos e da própria sociedade. Perfeito. Vou dar um recadinho para vocês dessa parceria da ZEC com a FIG-Unimesp. A FIG-Unimesp é o mais completo centro universitário conectado a você. Além da estrutura presencial no campus Vila Rosália, onde estamos, com as graduações de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Enfermagem, História, Pedagogia e Psicologia, a FIG-Unimesp oferece uma imensidão de cursos na modalidade à distância, com uma estrutura completa em EAD, estrutura tecnológica e física, através do campus Centro e outros campos implantados na cidade de Guarulhos, São Paulo e região. São mais de 200 opções de cursos entre graduações, pós-graduação, segunda licenciatura, cursos de extensão e cursos de capacitação. Acesse o site www.fig.br e saiba mais sobre toda essa estrutura educacional construída para você. Demóstenes, você é um grande estudioso na área do direito imobiliário e acredito que seria, assim, a minha visão, claro, uma pessoa importante para ser um consultor dos agentes públicos na cidade, para que você tenha ideias bem interessantes para resolver certos problemas que são crônicos em
praticamente todas as cidades do Brasil, mas em especial Guarulhos, que é uma das maiores cidades do Brasil. Com certeza. Pontue algumas coisas que você gostaria de que tivesse na cidade de Guarulhos e seria importante para, digamos assim, de uma maneira bem simplista, organizar essa bagunça. A Prefeitura de Guarulhos abandonou a fiscalização das construções. O setor imobiliário da cidade está destroçado, completamente destroçado. Se você passar em bairros como o Parque Continental, você vai ver que de cada 10 casas, 7 construíram no recuo obrigatório. Aquele espaço que fica entre a casa e a calçada, são 5 metros de recuo. Muitas pessoas ali fazem uma laje, fazem até assobradam ali o casamento de uma filha. Pode colocar telha, mas não pode colocar laje. Esses imóveis devem ser demolidos pelo Código de Edificações. A Prefeitura não toma providências. Uma vez ou outra faz uma anistia, mas não multa quem não atendeu a anistia, cobra pela área construída irregularmente, porque o fato gerador é a construção, tem construção, cobra. Se ela cobra, ela tem conhecimento de que a construção é irregular. Eu acho que a prevaricação do funcionário que identifica a construção e não toma providências. Eu acho que como a cidade está destroçada e não há condições de pedir a demolição de milhares de imóveis, eu acho que a solução seria a prefeitura remanejar verbas de outros setores e anistiar, simplesmente dar uma zerada nisso. A prefeitura não pode cobrar pela regularização das construções, o ISSQN, menos do que se cobra por uma construção nova. Então, quando se faz a anistia das construções, é simplesmente para evitar que seja demolida aquela construção irregular, aquela janela que está com menos de 1,5 metro do muro. A construção está pronta, as pessoas estão morando, estão contentes, só que a construção não atende essas exigências. Então, acho que a prefeitura deveria dar uma anistia, claro, e tem fotos aéreas, poderemos, por exemplo, nos últimos 5 anos, quem construiu, está construído, pronto. Dos 5 anos para cá, a lei vai ser rigorosa, vamos fazer o que tem que ser feito, vamos cobrar, vamos multar, vamos tomar providência. Existem construções até em cima de rios, aqui em Guarulhos, que coitadinho, problema social, mas, na verdade, a coisa está destroçada. Eu acho que isso seria muito importante, essa regularização. Outra coisa também eu vejo que a prefeitura não toma providências com relação a uma melhor estrutura viária. Existem vários exemplos. Eu vou dar um exemplo simples aqui. Na Avenida Paulo Facini, ali em frente ao Banco Real, o Banco Real é o único que está no alinhamento. Os outros estão tudo ocupando ali boa parte de área pública, né? Quando teve a canalização daquele córrego dos Cubas, me parece, Dos cavalos. Aquelas margens, então, ficaram a maior. O confrontante ele tem direito de chegar aos seus limites até essa área de investidor era não edificante. Mas a prefeitura poderia aproveitar esse largo, esse espaço e fazer um retorno ali, porque o retorno são muito, muito difíceis, eles não comportam, não existe uma baia de acomodação capaz de fazer um retorno. Eu vejo também o trâmite da Cantareira. O trâmite da Cantareira, ele passou para o Estado, passou para a União, depois voltou, veio para Guarulhos em 1937, 30 e pouco. Guarulhos não tomou providência, voltou para o Estado. Pertence ao Estado. Tanto que aquele corredor de ônibus da empresa, como é que é na CMTC? CMTU lá, como é que é? CMTU, acho que é. Que fez, inclusive, todo aquele rearranjo, pavimentou para evitar solapar o asfalto. Aquilo pertence ao Estado. As margens, existem margens com 40, com 50 metros, porque ela simplesmente pegou aquele corredor, também não muito claramente definido, porque foi definido pelos engenheiros ingleses, o caminho com menos elevação, mas aquelas margens foram ocupadas também pelos confrontantes. Se Guarulhos trazer para Guarulhos essas áreas que pertencem a Guarulhos, ela pode vender essas áreas para esses lindeiros, para esses confrontantes. Eu vejo aí que tem uma coisa de uns 2 bilhões, pelo menos. Essas áreas estão ocupadas, existem construções que área não edificante,
mas estão largadas. E mesmo os confrontantes dessas áreas, eles têm dificuldade de regularizar seus imóveis, porque as áreas não têm uma definição muito clara. É uma definição ainda feita no teodolito, feita há muitos anos atrás, que não tem a precisão necessária. Então, não se sabe exatamente onde começa essa área estadual e onde está a sua área do particular. Isso é muito interessante também. Só um parênteses, né? Na verdade, às vezes as pessoas pensam assim, não, mas ele é área pública, mas ele está muito tempo lá. Isso quer dizer absolutamente nada, né? Porque não há posse em área pública. Eu vejo com surpresa, por exemplo, o estacionamento do Açaí, antigo Extra, que aquilo era, na verdade, o pátio de manobras dos trens. Aquele pátio de manobras, então, pertence ao Estado. Eu não sei como tem aquela construção, não sei se regularizaram. Eu não acredito que tenha nem IPTU naquela área, porque é uma área que pertence ao Estado. Se o trem da Cantareira pertence ao Estado, aquela área também pertence ao Estado. Não sei como está construído aqui. Não, é porque às vezes as pessoas têm essa dúvida. Não, mas está tanto tempo lá. Claro, o exercício da posse contínua, legítima, tal, sobre uma área privada é uma situação, né? Agora, sobre a área pública é outra situação. Existe até, em alguns casos, a possibilidade de uso capião em áreas públicas, em áreas da Marinha, em áreas do Exército. Existem alguns casos. Mas é exceção, né? São exceções, ainda não existe. O que se sabe realmente é que em área pública não dá posse, mesmo que se ocupe 1, 2, 10, 20 anos. Não é possível a posse. Eu vejo também em Guarulhos que existem imóveis ao lado de praças, onde a pessoa abre porta, janela e usa a praça como sendo o quintal da casa dela. Isso também não pode acontecer. E existem, inclusive, praças ocupadas com igrejas pentecostais, existem muitas áreas invadidas, construções irregulares, e a prefeitura não toma providências. Eu acho isso um absurdo. O plano diretor da cidade é um plano diretor que você conhece? Conheço. Esse plano diretor, ele é um plano razoável, ele tem falhas? Eu acho que é um plano razoável, eu acho que é um bom plano, sim. Eu acho que o que precisa é a fiscalização e efetivamente fazer com que se cumpra o plano diretor. Às vezes as pessoas perguntam, mas não precisa mudar a lei? Mas normalmente a lei é muito boa. O problema é o cumprimento da lei. O cumprimento da lei. Fala na área criminal, que não é a nossa área, mas olha, precisa modificar o Código Penal, tudo, porque não, o Código Penal é uma lei muito boa, sim, só que precisa cumprir, né? Os crimes de internet não precisa fazer nada, só cumprir, é estelionato. A ferramenta foi, mas não precisa, só cumprir a lei e tudo seria resolvido. As pessoas gostam muito dessa solução mágica, né? Vão fazer pequenas causas, pequenas causas. Na verdade, pequenas causas é bacana, soluciona muitos casos, mas no caso da execução, quando chega, não deu acordo, vai fazer a execução, a pessoa precisa de um advogado para indicar um bem-a-penhora, uma avaliação, aí complicou, aí a pessoa vai acabar precisando do advogado. Então, uma solução mais mídia do que solução, exatamente, né? E é interessante, hoje, assim, fala-se muito em inteligência artificial, que vai substituir o advogado, ou que vai gerar uma certa forma, uma não necessidade. Eu não vejo isso, né, Demóstenes? Na verdade, eu acho que a capacidade de raciocínio, da inteligência do advogado, acho que, por mais que a evolução da inteligência artificial, que se possa ter como uma ferramenta, no passado falava, olha, agora a internet vai... né, complicar tudo. Não, ele só vem como instrumento para ajudar, né? É uma ferramenta principalmente de pesquisa. Eu acho muito legal a internet pela possibilidade de você pesquisar na hora, você tem as coisas, né? O advogado bom não é o advogado que sabe tudo, é o advogado que sabe pesquisar. Sim. Né? Ele sabe onde encontrar a solução, né? E eu acho que a internet é muito importante. Eu vi um especialista dizendo que a inteligência artificial vai ser mais importante que a luz elétrica. Eu acredito. A luz elétrica é uma coisa assim básica, fantástica, né? Fantástica. E eu vejo que ela pode sim substituir o advogado muitas vezes, pode substituir o judiciário muitas vezes, sim. Eu acho que é uma revolução. Mas eu acho que seria mais naquelas coisas muito repetitivas, muito iguais, muito padrões. Eu acho que a inteligência artificial ela aprende também, né? Ela colhe as informações e ela aprende aquilo e dá soluções.
eu acho que é possível, sim, que a gente tenha soluções com a inteligência artificial. Mesmo esses problemas matemáticos que se arrastam por 5, 10 anos, e esses grupos de trabalho, esses simpósios internacionais de solucionar esses problemas matemáticos, eu acho que a inteligência artificial vai solucionar isso, vai dar caminhos. Isso, é claro, legal, descobriu, e daí? Na verdade, esse raciocínio, esse caminho percorrido pela inteligência artificial, se encontrar como ele desenhou isso, eu acho que é importante para a gente trazer outros raciocínios também para esse mesmo caminho. Eu acho que a matemática, é claro, ninguém vai comprar na padaria e pedir um oitavos de um pão, ou coisas assim. Na verdade, esse raciocínio, essa capacidade de interação das coisas é que constrói a inteligência humana, né? E também vai construir, com certeza, a inteligência artificial. Bacana. Muito bacana. Mas você acredita que a inteligência artificial vai substituir um advogado? A gente ainda não precisa de muita evolução, ainda precisa do ser humano para alguns detalhes? Eu acho que vai substituir, sim. É claro que tem que reestruturar a própria legislação, mas eu acho que as pessoas podem, sim, até... pode substituir, sim, eu acho que pode substituir. Claro, deve ter a supervisão do advogado, deve ter uma supervisão humana na coisa, mas é possível que a inteligência artificial dê soluções técnicas para casos colocados, tem um pedido, tem uma contraposição, e a inteligência artificial, à vista das provas que foram colhidas, aquilo tudo, ela pode fazer bater esse liquidificador do computador e dar uma solução inteligente. Pode sim, eu acho que é possível, sim, eu acho que deve acontecer isso. Mesmo projetos da engenharia civil, eu acho que vai ser uma revolução na engenharia humana de todas as formas. Eu acho que a inteligência artificial, essa capacidade dele entender é uma coisa incrível, né? Me faz lembrar aquele filme 2001, Odisseia no Espaço, onde a máquina acabou ficando tão inteligente que ela ficou dona da razão e tomou conta da coisa, né? Uma coisa perigosa. Olha só, a gente está vendo aí todos os dias grandes impactos ambientais voltados para a mudança climática, e isso impacta muito na questão da urbanização, né? A gente vê as cidades sendo construídas de forma desorganizada. Infelizmente, Guarulhos está aí, né, na frente, porque deixou povoar devido ao próprio aeroporto. Eu cheguei em Guarulhos há mais de 26 anos atrás, e quando eu cheguei no aeroporto não tinha aquela população em torno do aeroporto, né? Então significa que a cidade ela cresce de forma desorganizada. Como é que você vê isso do ponto de vista jurídico, uma cidade crescer de forma desorganizada, criando inclusive impactos ambientais que causam danos não somente ao meio ambiente, mas danos às pessoas, danos às propriedades? O exemplo que nós estamos tendo aí é a enchentes lá do Rio Grande do Sul. É verdade. Eu vejo omissão do poder público. No aeroporto, por exemplo, existia a área desapropriada pronta para a construção da terceira pista e deixaram que fosse invadida e virou um bairro. É um absurdo, mas está feito isso. Né? Demóstenes, só para a gente concluir, só para mim, essa parte aí, quando a gente fala assim, deixamos, isso já não acaba gerando uma referência negativa das pessoas invadirem e saberem que lá na frente vão conseguir aquela posse daquela terra ou daquele imóvel? Justamente, eu vejo isso como políticos incentivando invasões, mesmo o MST, que é visto como uma entidade social, eu vejo que ela não presta um serviço à sociedade, ela promove invasões é contra a lei. Eu acho que uma reivindicação justa, a propriedade, reivindicar terras, eu acho importante isso. Mas eu acho que a invasão não é o melhor condições. Eu vejo até modificações na lei onde é possível se desapropriar áreas produtivas. Também isso é um absurdo, porque fere o direito de propriedade. Mas eu vejo omissão do poder público. Esse é o principal fator de desapropriações, de invasões, né, que acabam desaguando em problemas sociais mais graves ainda, porque a pessoa se estabelece, o filho passa a estudar próximo e, de repente, vem esse despejo desse invasor, e aí
desagrega toda a família, desagrega tudo. Eu vejo que áreas com o mínimo de 125 metros, eu acho que, para o desenho do loteamento, as áreas não podem ter de 60 metros, porque senão fica difícil você organizar as quadras, os quarteirões. Ficam quarteirões que ocupam mais ruas do que área de habitação. Então, fica difícil ter loteamentos ou desmembramentos com menos de 125 metros, meio lote, que aqui em Guarulhos é o mínimo da área produtiva. Eu acho que é difícil ter isso. Mas eu acho que poderia, com um bom projeto, este casa com 60 metros, com 80 metros, mesmo porque as pessoas estão morando em apartamentos de 35 metros, 28 metros. Eu acho que uma solução seria essas construções. Eu vejo uma solução também em São José dos Campos, onde o prefeito tem áreas de 125 metros e ele disponibiliza o projeto já pré-aprovado modular. Tem uma cômodo cozinha, banheiro, só. E a pessoa pega uma planta já pré-aprovada, ela pode construir mais um quarto, ela pode, inclusive a sobra dá. Então, as plantas, ela pega uma planta já aprovada e atende essa ordem do Código de Edificações da cidade e constrói. E foi até criticado, porque a casa parece que tem 60 metros, 45 metros. Oh, que casa pequenininha. Mas a pessoa está morando no que é dela. Ela está adquirindo o que é dela, não está pagando aluguel, não é invasão. E ali, ela, num mutirão, num fim de semana com amigos, ela pode ampliar essa construção. Eu acho que é uma solução muito legal. Acho que a casa não precisa ter 80 metros de área construída. Um cômodo de cozinha, a pessoa sai do aluguel. Um aluguel barato hoje é 500, 800 mil reais. Se a pessoa poupar esse dinheiro e investir na própria casa, é uma maravilha. Demóstenes, nós estamos chegando no final da entrevista, é rápido mesmo, é assim que funciona essa dinâmica do podcast. Nós fazemos isso por conta da ASEC, né, a Associação dos Empresários de Cumbica, que tem essa função de interação com o poder público, de reunir as pessoas. Eu queria que você contasse um pouquinho a sua experiência em relação à ASEC, para incentivar, porque a ASEC é empresários, mas lá tem industriais, tem comerciantes, prestadores de serviços, ou seja, acaba congregando todo o setor produtivo, né, do país, representado nos associados da ASEC. Sim. Os empresários, eles têm uma grande função, eles que movimentam a máquina, eles que dão emprego, eles é que deveriam ter mais destaque, ter mais apoio da sociedade. Eu vejo também que o que falta no Brasil é essa responsabilidade da sociedade civil organizada. Eu vejo que faltam, as pessoas querem ser presidente dessa associação, daquela associação, e, na verdade, ninguém encara a responsabilidade de ser presidente de uma associação, de falar se é contra o aborto, de falar se é contra a pena de morte, de falar se deve isso ou deve aquilo. Esses temas polêmicos, as pessoas têm que assumir, têm que cobrar do governo, por exemplo, por que tem cachorro abandonado nas ruas, que causam acidentes, mordem pessoas, não tem dono, estão ficando igual à Índia, onde matilhas de cães atacam pessoas. A gente vê, por exemplo, uma polêmica da caça do javali, que foi proibida, volta à caça do javali. O javali é uma praga, tem que ser dizimado, tem que ter um controle mais rígido com relação a isso, defender a sociedade efetivamente. Essas associações, elas devem falar, por exemplo, da calçada. A calçada é passeio público, só que quando você quer rebaixar a calçada, ela é pública. O cara põe um poste lá, não é seu, e ele quer que você conserte a calçada que não é sua. A calçada não é sua. Eu comprei o terreno, não comprei a calçada. Aí a prefeitura põe poste na minha calçada, põe orelhão na minha calçada, nem tem mais orelhão. A calçada é deles ou é minha? E eu sou obrigado a consertar a calçada? A sociedade deve discutir, as entidades devem discutir. Por exemplo, esse problema no Rio Grande do Sul, por que o Brasil, por que essas cidades onde ocorre periodicamente esse tipo de evento, por que elas não têm um valor, até como é que chamam? Um fundo soberano para atender isso. Aí tem um desastre, aí o governo vem pedir esmola para ajudar roupa, mantimentos. O governo tem que fazer ter uma estrutura para atender essas demandas, né? Como, por exemplo, no Chile. Tem terremoto? Não precisa dar nada, não. Fica tranquilo. O Chile tem uma estrutura
vai acolher essas pessoas. Não pode ter esse bando. Ah, aconteceu, não tem isso. Não. Tem que ter uma previsibilidade nessas coisas. É isso. Legal, Demóstenes. Estamos encerrando, então, o nosso podcast. Nós temos um patrocínio muito interessante para recepcionar nossos convidados, que é da Sunbread Padaria. Trabalhamos com produtos de qualidade, fornecemos produtos para café da manhã ou da tarde, bolos, pães franceses, doces, frios e muito mais. Tudo para a sua empresa, mercados e escolas. Variedades em festas. Para isso, entre em contato através do WhatsApp, tá? Sunbread Padaria, 11 94793 5600. 11 94793 5600. Demóstenes, muito obrigado pela entrevista. Foi muito prazeroso ter você com a gente aqui. Eu que agradeço mais uma vez, Roberto, Gledson. Parabéns pelo trabalho, parabéns por essa nova porta que abre para os empresários da cidade poderem dar o seu recado, cobrarem das entidades mais ação, cobrar do poder público também, que façam o que tem que ser feito. Então, parabéns. É isso obrigado, aí. Obrigado. Obrigado, Demóstenes, e espero você outras vezes aqui. À disposição. Maravilha, obrigado. É isso. Obrigado. Tchau, até mais. Até logo. Tchau. Até logo.